Olá, eu sou Daniel Zavanha e depois de um tempo sem gravar, estou aqui para mais um vídeo. Só deixa eu ajeitar aqui. Eu fiquei um tempo sumido, mas como eu já disse outras vezes, eu não sou um youtuber profissional, então tudo bem. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é um pouco delicado, embora algumas pessoas não deem importância. Volta e meia eu ouço alguns neurotípicos dizerem que as crianças autistas não sabem brincar. Bom, isto é uma grande bobagem. As crianças autistas brincam, sim, só que elas apenas não brincam do mesmo jeito que as crianças neurotípicas brincam. E muitas vezes eu vejo pais assim de crianças autistas falando: eu não sei o que eu faço com meu filho porque ele não sabe brincar direito. Bom, a minha dica é a seguinte: não faça nada. Deixa o seu filho brincar e se divertir do jeito que ele quiser. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança eu gostava de brincar com bolinhas de gude. Só que eu não jogava do jeito que as outras crianças jogavam. Eu nem sei jogar a bolinha de gude da maneira certa. Eu pegava e inventava a minha própria brincadeira com esse brinquedo. Também me lembro de uma vez que eu era bem pequeno e a minha mãe queria porque queria colocar um barbante num carrinho para eu ficar puxando. E eu lembro de ter ficado bravo porque eu não queria, eu queria brincar do meu jeito com o carrinho. Então, na verdade, essa história de que crianças autistas não sabem brincar é uma grande besteira. Elas talvez não saibam brincar do jeito que os neurotípicos querem que elas brinquem, mas elas inventam as próprias brincadeiras. O problema que acontece algumas vezes é o seguinte: nós autistas, como eu já falei várias vezes, temos problemas de socialização, né? Atitudes e coisas sociais que para as outras pessoas são automáticas, para nós não são. E muitas vezes acontece de uma criança autista não se interessar em brincar com as outras crianças, e não é porque ela é incapaz nem nada disso, mas simplesmente porque ela não se interessa em brincar do jeito que as outras crianças brincam. Não é que isso nunca possa acontecer. Eu mesmo, às vezes, eu me lembro de brincar com outras crianças, mas a maior parte do tempo eu preferia brincar do meu próprio jeito. Algumas pessoas criticavam, é claro, mas assim, parando para pensar hoje em dia, eu fico refletindo, qual o problema? Se a criança autista se diverte, se desenvolve de uma determinada maneira, você não tem que interferir ou tentar impedir porque você acha que aquilo está errado. Quanto à socialização, é aquela tecla que eu bato desde que comecei a gravar esses vídeos sobre autismo aqui no meu canal. Uma coisa é você incentivar. Se você tem um filho autista, você não só pode, como deve incentivar que ele interaja com outras crianças, com outras pessoas. Agora, tentar forçar essa interação não funciona.
o resultado, na maioria das vezes, acaba sendo exatamente o contrário e você pode até acabar provocando uma crise. Então, assim, se o seu filho autista brinca de um jeito que você acha estranho, não critique. Tente entender o que ele está fazendo. Por exemplo, uma coisa que é super comum, que quem é autista ou tem filho que é, ou conhece alguma criança autista, deve saber que nós adoramos pegar os brinquedos e enfileirá-los em vez de brincar. Eu mesmo adorava fazer isso. Aliás, eu confesso que até hoje ainda de vez em quando eu faço isso com alguns objetos. Até eu nem tinha pensado em fazer isso no vídeo, mas eu tenho aqui essas balas. Tem horas que eu pego e coloco em cima da mesa e fico olhando. E assim, como eu disse, incentivar um comportamento é uma coisa, forçar é outra bem diferente. Existe um método aí de tratamento para autistas, que eu não vou citar o nome, mas é bem famoso, que ele faz justamente isso, ele ensina a criança a brincar corretamente. Só que qual que é o problema disso? Na verdade, quando você tem uma atitude dessas, o que você está fazendo é tentar apagar os traços do autismo da criança. Desculpem. Hoje em dia, o que a comunidade autista busca é exatamente o contrário. Nós queremos ser respeitados do jeito que nós somos. Se as outras pessoas acham esquisito, acham que é loucura, problema delas. E esse método aí que é muito famoso, como eu disse, ele tenta apagar os traços de autismo da criança. Eu sei de um caso de um menino que ele tinha um carrinho que ele gostava muito. Ele pegava, fazia o carrinho voar, mexia nas rodas, fazia várias coisas interessantes. Depois que a mãe dele colocou ele nesse método aí, ele só fica fazendo vai e vem, não faz mais nada. Quer dizer, ficou chato, porque a particularidade que a criança tinha não foi respeitada. Aliás, não só não foi respeitada, como foi suprimida. Então, assim, se você tem um filho autista, como eu já disse, deixa ele brincar e se divertir do jeito dele. Qual o problema? Esses pais neurotípicos!